Imagina que você quer investir no mercado imobiliário aqui no Japão, você olha os preços dos imóveis e percebe que um simples apartamento em Tóquio pode custar milhões de ienes. Comprar um prédio de escritório ou um shopping então nem se fala, coisa de bilhões. Agora, e se eu te dissesse que tem um jeito de ser dono de um pedaço desses imóveis gigantescos sem precisar comprar nada sozinho? É aí que entram os J-REITs. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Alves e eu ensino brasileiros que moram no Japão a investir na bolsa japonesa e a multiplicar o seu patrimônio. No vídeo de hoje vamos falar sobre o segredo dos J-REITs para iniciantes. J-REIT significa Japanese Real Estate Investment Trust, ou seja, um fundo de investimento imobiliário do Japão. Basicamente é um fundo que junta dinheiro de vários investidores e usa esse dinheiro para comprar e administrar imóveis, e pode ser prédios comerciais, hotéis, shopping centers, hospitais, qualquer tipo de imóvel que gere renda. Pensa assim, você e mais milhares de investidores colocam dinheiro no mesmo bolsão. Esse dinheiro é usado para comprar imóveis que geram aluguéis. Depois, os aluguéis recebidos são distribuídos entre os investidores na forma de dividendos, ou seja, você ganha dinheiro sem precisar comprar um imóvel sozinho, sem se preocupar com a manutenção, com o inquilino, reforma ou qualquer outro imposto. Simplesmente recebe a sua parte dos lucros. Os J-REITs seguem um regime fiscal especial no Japão que exige que eles distribuam pelo menos 90% dos lucros líquidos para os investidores. Em troca, eles recebem um benefício fiscal. Isso significa que, ao invés de reter os ganhos para reinvestir, como muitas empresas fazem, eles devolvem o dinheiro para os acionistas em forma de dividendos. Essa regra foi criada para estimular o investimento no mercado imobiliário e permitir que mais pessoas participem dos ganhos sem precisar comprar imóveis físicos. No Brasil, os fundos de investimento imobiliário, os FIs, também têm uma regra parecida. Os FIs são obrigados a distribuir no mínimo 95% do lucro semestral. Os dividendos dos FIs são isentos de impostos para a pessoa física, desde que o fundo tenha pelo menos 50 cotistas e seja negociado em bolsa. Já os J-REITs, os dividendos, eles não são isentos de impostos. No entanto, lembrando, quem investe via NISA pode ficar livre desse imposto, o que torna a estratégia mais atrativa. Fiz uma tabela comparativa para ilustrar as principais diferenças entre os J-REITs e os fundos imobiliários no Brasil. Se você quiser, pode pausar o vídeo para ver as principais diferenças e como essa obrigatoriedade de distribuir os lucros impacta os investidores. Bom, mais previsibilidade de renda. Como os J-REITs eles precisam distribuir a maior parte dos lucros, o investidor pode esperar uma renda recorrente, tornando-os uma excelente opção para quem busca renda passiva. Outro ponto, menos volatilidade nos dividendos. Como a distribuição de lucros é regular, os dividendos tendem a ser mais estáveis do que os pagos por ações comuns, que dependem da política de cada empresa. Efeito bola de neve para quem reinveste os dividendos, esse é outro ponto. Se você reinvestir os dividendos, pode acelerar o crescimento do seu patrimônio ao longo dos anos. Depois que comparar os fundos imobiliários do Brasil com os do Japão, afinal, qual dos dois é melhor para investir? Bom, não existe certo e errado, e isso depende do objetivo do investidor. Se você mora no Japão e quer investir em imóveis no próprio país, os J-REITs são mais interessantes. Se você pretende um dia voltar a morar no Brasil e quer aproveitar a isenção de impostos sobre os dividendos, os FIIs podem ser uma melhor escolha. Se você quer diversificação global, pode investir em ambos e ter renda passiva em ienes e reais, se beneficiando das características de cada mercado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos meus vídeos sempre que eu postar. Também deixe seu like, que é muito importante, e me siga nas redes sociais. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Bom, nem todos os J-REITs são iguais e alguns são mais seguros que outros. Quando a gente fala de investir em imóveis no Japão, muitas pessoas pensam que um J-REIT é igual ao outro, mas isso não é verdade. Os J-REITs eles são divididos em diferentes categorias e cada uma tem um nível de risco e estabilidade. Alguns são mais seguros e estáveis, pagando dividendos constantes. Outros podem ser mais voláteis, com períodos de alta e baixa, e dependendo da economia e do setor que atuam. Então, antes de sair investindo, é bom entender quais são esses tipos e qual faz mais sentido para você. E eu listei aqui 5 categorias importantes para compartilhar com você. O número 1, J-REIT de escritório. Esse é um dos tipos mais tradicionais.
são fundos que investem em prédios comerciais e escritórios, principalmente em cidades como Tóquio, Osaka e Nagoya. O lado bom é que os contratos de aluguel eles costumam ser longos, de 5 a 10 anos. Isso significa uma certa estabilidade, porque empresas grandes preferem alugar um espaço fixo por bastante tempo. Mas tem o detalhe, o home office aumentou muito desde muitas empresas reduziram espaço, algumas fecharam escritórios e isso fez a demanda cair. Então, se antes esse era um dos setores mais seguros, hoje já não é tão estável assim. Precisa dar uma olhada mais a fundo nisso. Número 2, J-Rates de residências. Agora pensa comigo, mesmo que a economia vá mal, as pessoas sempre vão precisar de um lugar para morar. E é isso que faz do J-Rates residenciais um dos investimentos mais estáveis desse mercado. Os imóveis eles são focados em aluguel de longo prazo, principalmente em Tóquio, Osaka e outras grandes cidades. A taxa de ocupação costuma ser alta porque sempre tem gente procurando um lugar para morar. Número 3, os J-Rates de shoppings. Agora vamos falar dos J-Rates que investem em shopping centers e grandes lojas de rua. Se a gente olhar para os últimos anos, a história aqui tem dois lados. Por um lado, os shoppings continuam sendo um centro de lazer no Japão, principalmente aqueles que misturam lojas, restaurantes e entretenimento. Mas por um outro lado, o comércio online cresceu demais e hoje, muita gente prefere comprar na Amazon, Rakuten ou em outras plataformas digitais, o que pode impactar lojas físicas. Se o shopping for bem localizado, pode continuar lucrando bem, mas se for um shopping comum que não oferece um diferencial, pode sofrer bastante com a concorrência do e-commerce. Número 4, J-Rates de logística. Esse é um dos segmentos que mais cresceram nos últimos anos. Os J-Rates logísticos, eles investem em galpões e centros de distribuição que são usados por empresas como Amazon, Rakuten e grandes transportadoras. E se tem uma coisa que não para de crescer no Japão é o comércio eletrônico. Quanto mais as pessoas compram online, mais esses centros de distribuição são valorizados. A grande vantagem é que esses contratos de aluguel costumam ser de longo prazo, o que traz estabilidade para os investidores. O único risco aqui é se o imóvel for mal localizado, ele pode perder valor ou ficar difícil de alugar. E o número 5, os J-Rates de hotéis. Se tem um setor que sofreu muito nos últimos anos foi o de hotéis e durante o turismo praticamente parou e muitos hotéis ficaram vazios. Agora que as fronteiras reabriram, o setor voltou a crescer e os J-Rates de hotéis estão se recuperando. O grande problema é que o turismo ele pode ser muito instável. Se houver uma nova crise ou qualquer problema econômico, as diárias podem despencar e por isso esse é um setor de alto risco. Por outro lado, se der certo, os retornos eles podem ser ótimos, mas se algo sair do controle, os dividendos podem cair muito rápido. E para finalizar o vídeo de hoje, quais são os J-Rates mais seguros afinal? Se você quer estabilidade e segurança, os J-Rates residenciais e logísticos costumam ser as melhores opções. J-Rates de residência sempre tem demanda por moradia. E o J-Rates de logística, a explosão do comércio online, mantém a demanda alta. Agora, se você busca maior rentabilidade, está disposto a correr mais risco, J-Rates de escritórios ainda podem ser interessantes, mas precisam ser bem escolhidos. J-Rates de shoppings depende muito da localização e do impacto do comércio online. Agora me conta, qual desses tipos de J-Rates faz mais sentido para você? Você prefere mais segurança ou busca maior rentabilidade? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!